Próxima questão diz o seguinte, questão de número 40. Um estudante de física resolveu construir uma escala termométrica X e observou que uma variação de 40 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 60 graus na escala X. Sabendo que 20 graus X corresponde ao ponto de fusão da água, é correto afirmar que o ponto de ebulição da água em graus X é igual a... Ou seja, ele quer que nós façamos aqui uma relação que transforma de uma escala para outra, né? Ele quer saber o ponto de ebulição, no caso da água, na escala de grau X. É claro que o estudante está acostumado a tratar esse tipo de problema, sabe que o ponto de ebulição da água em graus Celsius, no caso, seria 100 graus Celsius, ou seja, quando a água começa a ferver. Então, a gente vai precisar fazer essa análise a partir dessa informação. Então, de acordo com o que a questão nos deu, a gente poderia fazer dessa maneira. Uma maneira, no caso possível, para resolver esse problema seria o seguinte. Vamos construir a relação entre as escalas. Eu vou colocar um traço aqui e vou colocar um outro traço aqui, que seria, no caso, a relação entre as escalas, né? Vou admitir que esse cara aqui seria a escala grau X e esse cara aqui seria a escala grau Celsius. Esse ponto de fusão aqui eu não sei. Esse aqui, no caso, seria 100 graus, que é o ponto de ebulição da água. Aqui, no caso, a gente sabe que é 0 graus, que é o ponto, no caso, de fusão. Na escala X, isso acontece em 20 graus, né? Então, tem essa relação. O problema, então, no caso, seria descobrir quem é esse XF aqui. Então, ele me dá uma relação entre essas escalas. Eu poderia fazer da seguinte maneira. Poderia dizer que uma variação de grau na escala Celsius equivale a 40 graus. No caso, uma escala, né? A variação. E a mesma situação conecta a escala X seria 60 graus. Se eu juntar esses dois caras aí, eu teria uma relação entre essas escalas em termos de variação, que seria a variação de escala Celsius seria igual a 40 sobre 60, na variação na escala X, ou que a variação de grau na escala Celsius seria 4/6 de uma variação na escala X. Então, para cada variação de 1 grau na escala Celsius, teria 1,5 na escala X. Essa seria a situação aí para resolver esse problema. Então, basta que eu pegue aqui, no caso, a variação na escala Celsius, que seria de 100 graus, e substitua nessa fórmula diretamente aqui. Nós teríamos o resultado. Mas eu vou fazer da maneira clássica, que as pessoas, no caso da grande maioria, gostam de fazer, para analisar possivelmente uma solução e entender melhor o que é essa diferença que ele está fazendo. Ele está dizendo que entre o ponto de fusão, né, que no caso para a escala X, em relação à escala Celsius, nós teríamos aí 60 graus. Então aqui equivaleria a 80 graus na escala X. Por quê? Porque essa variação aqui, ela equivaleria a 60. E uma relação de 40 na escala Celsius. Então, essa seria a relação possível, né? Se a gente pegar essa relação aqui, a gente vai encontrar a mesma situação aqui dessa forma, que seria a seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu faço a taxa de variação intermediária entre as escalas, que seria esse cara menos esse.
Então, teria que 80 menos 20 dividido por a variação, no caso, que seria máxima aqui, entre o máximo e o mínimo, que seria xf menos 20. Isso tem que ser igual a outra variação lá de cima, que a gente, no caso, sabe aqui, ó, na escala Celsius, seria 40 menos 0, que no caso eu sei que vai dar 40, dividido por 100, menos 0, que no caso vai ficar 100. Aí agora eu posso sair simplificando aqui a minha vida, né? Posso cancelar um zero com isso daqui, certo? Vou fazer essa diferença aqui, no caso vai me dar 60, e faço os cálculos aqui diretamente. Vai ficar 60 sobre xf menos 20, deixa eu melhorar aqui, menos 20 tem que ser igual a 4 sobre 10. Aí, continuando o cálculo, eu vou ficar com o xf aqui, ó, menos 20, ele vai multiplicar esse 4 que está aqui do lado de cá, e eu vou ter 60, no caso, vezes 10, né? E aí agora eu distribuo esse pessoal aqui, ó, 4 vezes xf, 4 vezes 20. Então, eu vou encontrar aqui 4 xf menos 4 vezes 20, no caso vai dar 80, igual 60 vezes 10, 600. Aí vai ficar aqui 4 xf igual a 600 mais 80. Esse somando esse pessoal vai ficar 680. E agora o xf aqui vai passar dividindo, né, que é o pelo 4. O 4 vai passar dividindo, na verdade, o 680. Fazendo esse cálculo aí, você vai encontrar 170 graus na escala X. Então, quanto a água, no caso, na escala Celsius, ela vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius, na escala X desse estudante aí, né, que construiu a escala, seria de 170 graus X. Então, no caso, seria a letra C, tá bom?